Questão número 9 do nosso material, meu querido aluno. Uma questão da Qualy de Medicina 2025-2, uma questão relacionada à energia livre de Gibbs, que fala o seguinte: entropia é uma grandeza termodinâmica fundamental que mede o grau de desordem do sistema. A energia livre de Gibbs é usada para prever a espontaneidade das reações químicas. Para um processo ocorrer espontaneamente, em condições em constantes temperaturas e de pressão, é necessário que o ΔG seja menor que zero. Então, já botei aqui, ó, para ela ser espontânea, ΔG tem que ser menor que zero. Ela vai ser espontânea. Em muitos sistemas biológicos e industriais, a manipulação da temperatura e das condições do meio pode ser usada para controlar a direção e viabilidade da reação química. Dado o equilíbrio químico, está aqui, do carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio e CO2, beleza? Como eu já sei que formou um gás, então houve uma desordem. Então, entropia, ela calcula a variação de desordem. Sabes que a variação de entropia padrão dessa reação é ΔH maior que zero. Então, essa reação tem um ΔH maior que zero. Então, vamos lá. ΔG menor que zero, ela é espontânea. ΔG maior que zero, ela não é espontânea. Mas também na química a gente diz que quando o ΔH é menor que zero, ele tende a ser a reação espontânea. Quando o ΔH é maior que zero, ele tende a não ser espontâneo. Beleza? E em relação ao ΔS, é o contrário. Se o ΔS for menor que zero, ele tende a não ser espontâneo, que é a variação de desordem, variação de entropia. E o ΔS maior que zero, ele tende a ser espontâneo. Beleza? Então, só para a gente colocar dados para a nossa questão, né? Que há um aumento da entropia, ou seja, da desordem do sistema ΔH maior que zero. Com base nesses dados da equação de energia de Gibbs, o sistema analisa a alternativa correta. Antes da gente começar, a reação de Gibbs diz o seguinte, que ΔG, isso aqui é muito importante, tá? ΔG é igual a ΔH menos a temperatura vezes a variação de entropia. E aí a gente diz o seguinte, tem uma tabelinha que a gente fala o seguinte, vamos pegar aqui ΔG, ΔH, ΔS e o ΔG. Lembrando que uma reação depende do ΔG para ser espontânea ou não. Se o ΔH for positivo e o ΔS for negativo, essa reação não será espontânea. Mas se o ΔH for negativo e o ΔS for positivo, essa reação vai ser espontânea, beleza? Agora, se os dois tiverem o mesmo sinal, então vamos lá. Se os dois tiverem o mesmo sinal, mais e menos, aí eu vou ter que analisar o seguinte. Se os dois for mais, ele pode ser espontâneo ou não espontâneo. Aí depende de quem? Depende da temperatura. Lembrando que a temperatura está multiplicando com a variação de entropia, né? Então, a gente diz o seguinte, que o ΔH, se o ΔH, que é positivo, for maior que a multiplicação da temperatura vezes a variação de tempo, então se for maior, vai prevalecer o sinal positivo. Então, o ΔG vai dar positivo, então a reação vai ser não espontânea. Mas, se o ΔH for menor que a multiplicação do ΔS como você vai multiplicar aqui por menos 1, né? Vai ter menos 1 aqui, então ela vai ser espontânea. Beleza. Agora, deixa eu botar um pouquinho para baixo, tá? Deixa eu subir aqui também. Agora, se o ΔS e o ΔH forem negativos,
Se o ΔH for maior que a multiplicação da temperatura com a variação de entropia, ele não vai ser espontâneo. Beleza? Lógico. Por quê? Porque aqui o ΔH está sendo negativo. Concorda comigo? Ou desculpa, vai ser não espontâneo? Não, vai ser espontâneo. Foi mal. Porque ΔH ganhando, né, sendo maior, a resposta da multiplicação vai ser menor que zero. Então ela vai ser espontânea. Lembre-se que ΔH negativo tende-se a uma espontaneidade. ΔS positivo tende-se a ser espontâneo também. Agora, se o ΔH ele for menor que a multiplicação, aí a reação não vai ser espontânea. Bacana? Então tá aqui. Eu dividi aqui para quando você for estudar. Então, partindo dessa reação aqui, eu posso fazer o seguinte: a reação não será espontânea. Lembrando que os dois são positivos, né? Ou seja, maior que zero. Então, ela está tendendo a ser espontânea pela variação de entropia de desordem, mas está tendendo a não ser espontânea pelo ΔH. Quem tira o desempate? A temperatura. Então, a temperatura é que é crucial aqui para quando os sinais forem iguais. Então, vamos lá. Lembrando que a temperatura é em Kelvin, tá? É calculada em Kelvin. Então, a reação não será espontânea. ΔH positivo, o que impossibilita a ocorrência natural. Não, você não tem como precisar por causa do ΔH positivo. Porque a entropia ela é positiva e é espontânea. A reação será espontânea em qualquer temperatura, pois o aumento de entropia, qualquer temperatura não. A temperatura vai determinar aqui. Então, falso. A reação será espontânea em baixas temperaturas, pois a entropia positiva favorece a formação dos produtos. Então, vamos lá. A reação vai ser se eu baixar a temperatura. Se eu baixar a temperatura, eu vou analisar somente esse aqui, viu, galera? Somente esse. Por que, Sandrão? Porque os dois são positivos. Porque ele disse que nessa reação, o ΔH é positivo e o ΔS também é positivo. Se a temperatura baixar, o ΔH vai ser maior que isso aqui. Então, ela não vai ser espontânea, certo? Se a temperatura aqui baixar, é sinal que o ΔH vai começar a aumentar. Porque a multiplicação aqui vai dar menor que o ΔH. Agora, se a temperatura aumentar, aqui o ΔH, como ela começa a aumentar, então esse valor dessa multiplicação vai começar a ficar maior que o ΔH. O fato de um dos produtos estar no estado gasoso não influencia, influencia sim. Ou seja, aumentou a desordem, as partículas estão em mais movimento, certo? A reação será espontânea apenas em altas temperaturas, correto? Quando se aumentar, pois a contribuição entrópica, temperatura vezes a variação de entropia, precisa ser suficiente grande para compensar a variação de entalpia positiva. A letra E. Eu tenho uma aula completa sobre isso aí com todos os detalhes lá no canal. E deve estar também aqui, eu vou colocar também aqui no nosso curso, beleza? Para que você possa assistir, reassistir. E qualquer dúvida você tem os encontros, né, da mentoria, uma vez por semana, presencial ou a cada 15 dias, dependendo do pacote que foi feito. Bom?